A gente sabe que a pandemia de coronavírus está mobilizando toda a rede hospitalar de São Paulo. E o hospital mais antigo da cidade, que é a Santa Casa de Misericórdia, só para você ter uma ideia, foi fundado em 1562, gente, juntinho quase com o Brasil, né? Com a descoberta do nosso país. Ele tem contado com o apoio de toda a comunidade chinesa para conseguir atender a população. É um trabalho tão lindo, é um trabalho tão amoroso, é um trabalho de entrega, de doação. Gente, são mais de 80 associações regionais chinesas que se mobilizaram para ajudar a Santa Casa, tá? Doando produtos médicos, produtos de higiene. Você não faz ideia do quanto eles estão empenhados em abraçar, em ajudar, em cuidar. É um exemplo de solidariedade. E eles precisam hoje desse nosso olhar, eles precisam da nossa ajuda também, entendendo que somos um. E eu quero já parabenizar e agradecer a Associação Chinesa, toda a comunidade chinesa, e para isso a gente vai conversar com o Padre Lucas Xiao, que é presidente da Missão Católica Chinesa no Brasil e vice-reitor do Colégio São Bento, e também recebo a senhora Shen, que é membro da Associação Chinesa. Sejam muito bem-vindos. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao é a palavra que eu sei em chinês, que é oi, não é? Um Isso, cumprimento? tudo bem, ni hao. Lá no meu condomínio moram muitos chineses, então o ni hao eu aprendi a cumprimentá-los. Certo. Mas é muito lindo ver essa mobilização de vocês e muito importante a gente falar disso agora, né? Boa tarde para todos primeiro. E especialmente também boa tarde para todos que estão acompanhando esse programa Vida Melhor, e que Deus abençoe todos vocês e que realmente todos nós tenhamos uma vida melhor só com o amor, só nós contribuímos o nosso próprio amor para o próximo, aí teremos uma vida melhor mesmo. E foi muito importante vocês terem aceito o nosso convite, porque a gente percebe que o ser humano, ele ouve uma história daqui, um fake news dali, e a gente na tendência humana tão caótica, tão ruim, né? Porque no fundo a gente precisa tanto da misericórdia de Deus, a gente às vezes comete vários preconceitos mesmo, né? Assim, o pecado de pensar mal de um, de outro, de fazer separação. E quando vocês estão aqui contando todo esse amor, tudo isso que vocês estão fazendo, enche o nosso coração de alegria, de perceber que somos um. Isso, exato. Obrigado. Porque a gente mora aqui, né? Isso. Viver aqui, viver dentro de comunidade do brasileiro. E como é que é, Shen, ser chinesa e viver aqui no Brasil? Como você se sente? Como é que é o acolhimento? 不明白。就是你感觉到你这个在巴西的生活，你有什么感觉？巴西人怎样就是说接待你好不好啊？ Eu gostei muito do brasileiro. É muito amoroso, muito assim, que recebe de todo mundo, né? Com o coração aberto. Eu gostei a terra, gostei do país, fora do violência. E quem é que não gosta, né? E por isso, por esse acolhimento do brasileiro, eu também acho que a Associação Chinesa se disponibiliza tanto para ajudar. A gente tem fotos dos voluntários, das doações, e é muito lindo ver o trabalho que eles estão fazendo, né? Conta para mim, aqui nessa foto. Bom, essa é o presidente da Associação de Jinhua, está doando então 5.000 máscaras e 500 galões de álcool, e também tem 1.000 aventais para médicos. Tem mais fotos ainda, né? Olha a irmandade entre chineses e brasileiros, olha Isso. Que lindo ver então, isso. Essa é outra associação, que é a Associação de Minnan, está doando então máscaras para o Hospital a Santa Casa de Misericórdia. Bom, essas doações realmente foram bastante chineses que doaram, né? Não é só uma associação, bastante chineses que participaram, né? E nesse convite, né? Esta doação
para realmente ajudar o hospital, a Santa Casa de Misericórdia. Agora, eu imagino que vocês também, como chineses aqui no Brasil, estejam vivendo um momento de muita dificuldade, momento de tribulação, né? Porque a família normalmente está lá, está na China. Eu imagino que alguns tenham perdido parentes, pessoas próximas. E estar longe da sua gente nesse momento é muito doído, né? Exato. Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, padre. Bom, por exemplo, os meus pais, eles me ligam, então, praticamente diariamente, perguntando como você está, né? Está no Brasil, parece que está crescendo de números de pacientes. Bom, estamos aqui realmente muito bem protegidos, né? Eu sempre dou notícias boas para meus pais. Eles também são meio idosos, né? Também para não se preocupam muito e com a minha vida. Eu devo preocupar mais com a vida deles. Devo oferecer mais, né, condições dignas para meus pais também, né? Bom, a comunidade chinesa, talvez vocês ainda não conhecem, no Brasil nós temos 300 mil chineses. Então, a maioria dos chineses que residem em São Paulo. Então, esses chineses que formam mais ou menos em 80 associações. Em cada associação tem um presidente, mas também tem uma associação geral, que chama Associação Geral dos Chineses no Brasil. Tem um presidente. Então, todos os membros das associações, os presidentes das associações são os membros desta associação geral. E por isso, quando a gente convoca ou convida os chineses para fazer uma doação ou para fazer uma ação beneficente, como disse, sempre a gente tem uma facilidade, né? Convocar o nosso concidadão para ajudar ao próximo. E também o povo chinês, na verdade, tem uma tradição muito legal. Eles ajudam então, ao próximo. Isso é uma virtude, é uma tradição. Por exemplo, nos colégios, nas creches, recentemente, então tem o nosso amigo que é Fernando Wu, que construiu uma creche, né, para as pessoas, as famílias mais pobres, para as crianças mais simples. E também tem o senhor Liu, que ajudou ao Colégio de São Bento para levantar a creche, levantar o infantil. Enfim, tem tantas associações beneficentes que estão ajudando, então, a sociedade brasileira, contribuindo, né, retribuindo para a sociedade brasileira. Os empresários que falam assim, nós ganhamos aqui no Brasil, nós devemos retribuir para a sociedade brasileira. Que lindo. Como é que é lidar com tanto preconceito, com até calúnias, né? Acusações injustas? Bom, quando a gente ouve uma pessoa encontra a gente, fala, coronavírus, às vezes realmente encontra na rua esse caso mesmo. Imediatamente a gente se sente realmente muito triste, né? Por que faz isso? Será que eu represento o coronavírus? Será que o coronavírus surgiu na China mesmo? O primeiro caso surgiu lá na China mesmo? Esse caso deveria deixar para o cientista, para descobrir de onde veio esse coronavírus. Isso é o primeiro. E depois, nós como ser humano, como irmãos, como Jesus disse, vós todos sois irmãos. Todos nós temos o mesmo Pai. Devemos realmente ajudar ao outro. Por enquanto eu estou passando a dificuldade, o próximo, claro, deve, né, ajudar a mim. E também quando eu ver o próximo está com problema, é meu dever para ajudar o nosso próximo.
Esse momento tão difícil, e por isso eu venho para a TV Rede Vida, e esse programa que é Vida Melhor, para falar sobre um pouco isso. Então eu convido todos se repensar um pouco a sua vida, né? Realmente diante de Deus, eu sou digno de criticar o próximo. E diante dos homens, realmente somos bons diante dos meus irmãos, né? Então, e por isso, vamos aproveitar nesta Semana Santa tão especial, nesse momento de crise tão difícil, vamos rezar bastante e que todos nós compreendemos uns aos outros, que nos amemos uns aos outros e que assim seja. Amém. Amém. Gente, o padre, quando fala do sentimento dele, quando fala do que ele sente quando alguém olha para ele e diz coronavírus, representa muito o que a maioria sente. Mas tem gente que em casa fala, mas é porque ele é padre, então ele tem uma compreensão melhor, né? E como é que você se sente quando alguém te acusa, quando alguém te olha torto? Na verdade, eu vou falar a minha. Quando eu ouvi falar isso, eu falo, pelo amor de Deus, eu tive a passagem da minha mãe no janeiro, final de janeiro, que aconteceu mais forte, mais grave na China. Aí eu falo, mãe, você não volta para o Brasil. Eu não gosto, não quero ninguém acusa de você que trazer a vírus. E também, eu não quero você ficar no risco. Aí depois, quando chinês, quando voltando, porque época do passa Ano Novo China, né? Aí a gente vê todo mundo cuidando, o vizinho, conhecido, que quem que volta, a gente fala, fica em casa, fica na quarentena, 14 dias, senão a gente está ajudando alguém que fica na quarentena. Por isso, esse coronavírus não vem dentro do grupo de chinês. É isso. Que a gente possa ter plantado uma sementinha de amor, de misericórdia no seu coração. Que você possa ser menos julgador. Mandamento de Deus, não julgueis, para que não sejais julgados. Cuide do seu coração, cuide das suas atitudes, ame a Deus e ame ao próximo como você se ama. Quero agradecer ao Padre Lucas Chiao, presidente da Missão Católica Chinesa e vice-reitor do Colégio de São Bento. E quero agradecer a Shen Xiaoying. Sim. Falei certo? Isso. E eu quero passar os contatos. O Hospital Santa Casa de Misericórdia tem mais informações no site santacasasp.org.br. E a Missão Católica tem o site que é o www.missãocatolicachinesa.org.br. Quero dizer para vocês força, fé e alegria, que Deus os abençoe. Muito obrigada por todas as doações, por todas as contribuições, por todo o trabalho de vocês chineses que estão aqui no Brasil e a gente sabe que representam uma força muito importante para todos nós, tá bom? Muito obrigada, sintam-se abraçados. Obrigado. Unidos somos fortes e somos vencedores. Exatamente. A gente tem mais um tempinho. Ô padre, eu fiquei curiosa com uma coisa, não sei se tem, se não tem. Existe o Pai Nosso em chinês? Tem, existe. Você poderia rezar pra gente? Claro, claro. É uma grande honra. Acompanha? Isso. Então que a gente possa, cada um na sua língua, a gente ora a Deus agora, o Pai Nosso que todos conhecem, que nos aproxima, que nos faz um. É nesse momento de aconchego, de encontro com o Pai, que a gente lembra que a gente está aqui para amar. Vamos lá? Vamos. 我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样，不要让我们陷于诱惑，但求我们免于凶恶。阿门。 Amém. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Chai Chen. Zai Jian. Chai Chen. Obrigado. Ah, que bom. Que momento especial, né?